Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: quais os tipos, quais as formas modernas de idolatria? Porque sabemos que, dependendo dos povos e dos tempos, inclusive com relação a tempos passados e tempos presentes, se muda alguma coisa, se acrescenta ou tira, né? Então a gente costuma ver muita questão de idolatria quando se refere às imagens externas, coisas que são passíveis de ver, né? Coisas que nós vemos com os nossos olhos. Mas existe também a, a idolatria interna, aquilo que não é demonstrado figuradamente, mas que se tem, mesmo que não se fale. Tá bom? Mas antes que eu fale sobre o assunto, mesmo de forma resumida, eu queria que você já deixasse o seu like, toca no sininho para você estar recebendo novos vídeos. Já tenho mais de 150 vídeos diferentes postados para você estudar e replicar, para você passar adiante essas boas novas, essas boas notícias com informações que muitas das vezes as pessoas ainda não têm. Beleza, gente? Vamos lá aprender junto? Vamos lá! Quais são algumas formas modernas de idolatria? Essa é a pergunta. Nesse estudo aqui, essa é a pergunta. Todas as várias formas de idolatria moderna têm uma coisa em seu núcleo, em seu âmbito, no cerne. Sempre vai ter alguma coisa que está entre si, que está relacionado. São coisas que muitas das vezes não se vê, mas que se tem. É o eu. O eu é uma das formas mais ferrenhas de idolatria, que são as coisas dos desejos da carne, as concupiscências. Tá, gente? Então eu quero ser bastante rápido, mas a maioria das pessoas já não se curvam aos ídolos e às imagens. Isso a gente já está acostumado a ver, a ouvir e saber, tá? Em vez disso, adoramos no altar do Deus de si mesmo, Deus com letra minúscula, deuses, letra minúscula, tá, gente? Esse tipo de idolatria moderna assume várias formas, como eu disse, tem vários jeitos, vários formatos, do passado e no presente, interno e externo, tá, gente? Em primeiro lugar, adoramos no altar do materialismo, que é o que mais se vê e o que mais se tem, e não é de hoje, tá? Desde o passado, desde a antiguidade, desde os tempos remotos, desde que existe gente. O ser humano tem essa facilidade do seu eu, do engrandecimento, do querer ser, não sendo nada. Tá bom, gente? Então vamos lá. Então, citamos agora o materialismo, que alimenta a nossa necessidade de construir nossos egos através da aquisição de bens, de coisas, né? Então, assim, nossas casas estão cheias de espécies de bens. Construímos casas cada vez maiores, com mais armários, mais espaço para armazenamento e abrigar todo tipo de coisas, muitas das quais nem terminamos ainda de pagar aquele cartão, aquele boleto, né? A maioria das nossas coisas tem uma obsolência, a maioria delas. São coisas que já são obsoletas na questão do uso mesmo não usando, tá? Não tem assim aquela necessidade primária, tá bom, gente? Tá? Então assim, sem planejar, desplanejada, se é que eu posso falar desplanejada, essa não é a palavra correta, mas sem um planejamento, sem uma necessidade, tá certo? Ó, tornando-se inútil, fútil. É algo breve, é algo que daqui a pouco está tomando espaço demais nos nossos armazenamentos e aí a gente acaba deletando, tá? Então assim, nós queremos sempre coisas novas, vivemos e queremos sempre coisas que estejam na moda e que se passar alguns dias e saiu da moda, nós queremos algo novo. Nós vivemos numa vida e num desejo de forma insaciável, queremos coisas maiores, somos cobiçosos, tá, gente? Então assim, precisamos rever nossos conceitos,
Hoje, principalmente na data de hoje, uma data que foi escolhida no Brasil para se idolatrar uma senhora, uma serva, aonde devemos ter sim um senhor e não uma senhora para adorar. Então hoje estão adorando as criaturas, estão deixando de adorar o Criador, esqueceram de Deus, deixaram Deus. Mas aí o que Deus quer? Deus quer que as pessoas se voltem para Ele. Essa paradinha aqui para dizer que na prática é isso. Biblicamente falando é isso. Deus quer que você, que eu, nós tenhamos essa visão, esse conceito. Tá? E aí se nós formos aqui analisar, nesse estudo aqui, Êxodo, anote aí, Êxodo 20:17. Deus sabe que nunca seremos verdadeiramente felizes se não entregarmos tudo que nós temos e que nós queremos em tuas mãos. Nós precisamos entregar tudo que é aquilo que a gente acha que é nosso a Deus, para que Deus possa nos dar graça para uma coisa nova, para que possamos entender que Deus sempre tem o melhor para nós, que as coisas de Deus sempre é melhor do que as coisas deste mundo. Em segundo lugar, queremos adorar no altar do nosso próprio orgulho, como eu disse no início, do nosso próprio ego, obsessões, carreira, emprego. Tá? Então assim, sempre queremos mais e sempre queremos novidades. Mas nunca queremos buscar a Deus, nunca queremos ter Deus, nunca queremos fazer uma troca. Somos materialistas demais. Somos cobiçosos demais. Queremos novos laptops. Né? Como estamos vivendo um momento hoje que a internet tem sido uma idolatria, que a tecnologia tem sido e tem conduzido as pessoas. Os nossos smartphones têm sido nossos companheiros. Tem sido aquele que fala com a gente. De certo modo, sim. Né? Esquecemos muitas das vezes da atenção à família, os amigos, os irmãos. Então estamos nos enganando, pensando assim. Estamos vivendo no engano, nós precisamos acordar. Precisamos sim ter uma autoestima, mas essa autoestima, ela precisa vir do Espírito Santo. Ela precisa vir de uma vida que estuda a Bíblia, que se alimenta da palavra. Nós precisamos fazer uma troca com Deus. Nós precisamos inverter tudo isso. E só tem condição de inverter se nós tivermos um posicionamento, tomarmos uma decisão para que haja uma inversão de verdade. Tá? Então, a admiração do mundo e todos os nossos trabalhos e realizações não serão de nenhuma utilidade para nós depois da morte, porque essas coisas não têm valor eterno. Nós formos comparar das coisas terrenas para as coisas eternas, de fato é isso. Tá, gente? Então não há como comparar. O rei Salomão colocou, ó o que o rei Salomão disse. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem ele se esforçou tanto, a quem ele não se esforçou. Quer dizer, ele se esforçou, mas vai deixar para uma outra pessoa. Ele fez tudo isso, mas é vaidade, porque ele não conseguiu usufruir disso. Ele fez, morreu. Ele deu mais atenção às coisas deste mundo, ao materialismo, ao ter, do que o ser. E foi embora daqui. Quem sabe foi embora sem ter salvação, sem se arrepender, sem se voltar para Deus. Às vezes não deu tempo. Tá, gente? Então, que nós possamos aprender aí que tudo é vaidade. Tá certo? Ó, Eclesiastes 2, 21, 23, a gente precisa mostrar aqui na Bíblia como é vaidade. Em Eclesiastes fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O que acontece debaixo desse sol, se não tiver um princípio, um propósito espiritual, é vaidade. Tudo que nós fizermos, tudo que tivermos e obtivermos, que venhamos a fazer, que venhamos a ser, não importa. Se nós não buscarmos a Deus em primeiro lugar, se nós não dermos atenção a Deus, tudo isso não tem valor em comparação às coisas espirituais, às coisas de Deus, às coisas divinas. Nós temos rejeitado a palavra de Deus, nós não temos buscado o Deus dos céus, o Deus que fez todas as coisas. Nós queremos abraçar as deusas do ambientalismo, do engano, das preservações. Não que isso não tenha que ser, que não tenha que existir.
porque tudo está em nossas mãos e precisamos preservar e cuidar. Mas você tem cuidado da sua alma? Você tem dado atenção ao seu espírito? Essa é a pergunta. Então, haverá um acerto de contas no final de todas as coisas. E o que vai acontecer é algo que muitas das vezes nós não temos noção. Não temos noção do que está por vir. O cerco está se fechando. Segundo a Pedro 3, 10 e 13, como esta passagem tão claramente afirma que o nosso foco deve ser e estar em adoração a Deus, em um ambiente de vida santa, esperando o retorno do Senhor Jesus, o Salvador de todos nós. Só Ele merece toda adoração. E eu volto a falar, o nosso ego tem falado mais alto, as pessoas têm adorado mais objeto e coisas, as pessoas têm adorado mais os seus deuses que estão escondidos dentro do seu interior. Quem ama as coisas deste mundo, quem amar mais as coisas deste mundo do que a Deus, não é digno de Deus. Quem amar mais a criatura feita com mãos dos homens, não terá no reino dos céus um lugar. Então que você possa entender isso, meu querido, minha querida, que você possa entender que Deus, Ele fez todas as coisas, e só Ele merece toda adoração. Toda essa idolatria em si mesmo, essas paixões, elas vão estar encontradas aí. Eu queria deixar mais um texto para você. 1 João 2,16, porque tudo há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência, o desejo forte, querer mais as coisas deste mundo do que a Deus, isso é idolatria. Idolatria não é só uma imagem no altar. A idolatria não é só uma imagem em que as pessoas se prostram e fazem pedidos e rogam. Elas estão sendo enganadas por Satanás. O Deus desse século tem enganado as pessoas, tem enganado os religiosos, os próprios cristãos. Então, a idolatria moderna, ela está mais dentro do nosso coração do que alguma coisa que possamos tocar, que possamos observar, que possamos ver. Porque o grande problema não é o que está fora, mas é o que está dentro. O problema não é o feito, mas a intenção do feito. Tá? Anota aí Mateus 22, 37 para nós terminarmos aí. Quando amamos o Senhor e os outros, tudo que está em nós, não haverá nenhum espaço em nossos corações para a idolatria. Quando nós amamos a Deus, ou amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todos os seus esforços. Quando eu faço isso, Mateus 22, 37, quando amamos o Senhor e os outros, tudo o que está em nós, não haverá nenhum espaço para um coração idólatra. Então, que você possa entender isso, meu irmão, minha irmã, com amor, eu digo isso para vocês. Então, não são só nossos irmãos católicos que são idólatras, como a maioria realmente são. Existem muitas religiões que são idólatras e eu falo para você sem medo algum, 99,9999, para ser bonzinho. Então, se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Sem religião, no religion. Se apegue a Deus. Porque naquele grande dia Ele não vai perguntar de que religião que você é. Não. Ele não vai perguntar nada disso. Ele vai perguntar, melhor dizendo, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca quem é o Senhor da minha e da sua vida. A quem nós desejamos mais, a quem nós buscamos mais, a quem nós queremos mais, a quem nós servimos. Tá bom, meu querido, minha querida? Deus abençoe você. Deus abençoe o seu resto de tarde, Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe a tua semana. E até um próximo vídeo, se Deus permitir.